Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural do Açaí e Restaurante Gamboa. Se você quiser comer o melhor açaí de Bauru e região, vá ali numa esquina da Alberto Segala com a Henrique Sávio, em frente ao Bauru Shopping. Ali tem o Açaí Gamboa. Ali você encontra o melhor açaí de Bauru e região. Também ali você pode montar o seu sanduíche. Isso mesmo, o seu sanduíche. Você pode você mesmo montar. E do ladinho do Açaí Gamboa tem o Restaurante Gamboa. Se você quiser uma comida caseira, gostosa, diversificada e um churrasco também muito bom, é ir lá no Gamboa, Restaurante Gamboa, que fica pertinho do Bauru Shopping, na Alberto Segala. E Humanidade Livre você conhece, né? É um programa de discussão, programa de debate, de reflexão, que você pode participar. Então agora mesmo você pode ir à minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, curtir a página e começar a participar, não é? Mandando a sua questão, mandando o seu questionamento, mandando a sua pergunta, a sua dúvida, e a gente vai tentar abordar aqui, não é? Através da sua participação. Se você quiser ver os programas anteriores que já foram exibidos aqui no Humanidade Livre, entrar na página do Facebook, na minha página do Facebook, Padre Beto Bauru, ou na página da TVC Bauru, também no Facebook. Ó, já muita gente participando aqui, o Eduardo Privero, a Daniela Sala, o Marcos Augusto, o Camarinha Júnior, o Albino Camarinha, lá de Portugal, Braga, Portugal. E então venha você também, participe, entre na minha página, curta a página e poste a sua pergunta ali pra gente, ou seu comentário, ou o tema que você acha mais interessante abordar nesse programa de hoje. A satisfação é muito grande em poder participar e interagir com todos vocês, não é? Então vamos começar aí a participar lançando a sua pergunta. E hoje, gente, interatividade é a palavra, não é? Conversando, interagindo, que a gente começa a entender melhor as coisas, não é? Vocês me corrigindo e eu também tentando contribuir com a vida de vocês. Daniela Sala escreve o seguinte: sobre a vida após a morte. Meu pai dizia que de lá ninguém nunca voltou para contar como é. 8 anos que meu pai morreu. Ele também não apareceu para me contar como é. Eu também não vou poder falar muita coisa para você, né? O que eu posso falar para você, Daniela, que eu intuo, não é? Eu acredito na ressurreição, intuo que existe uma vida após a morte, não é? E eu acredito que o ser humano atinge a sua completude do seu ser através da morte, não é? Então a morte para mim não é um fato infeliz, não é? Pode ser um fato triste, porque durante essa existência eu não vou ver mais aquela pessoa, mas não é um fato infeliz, porque é a completude do ser da pessoa no plano espiritual, não é? Que a gente pode chamar de casa do Pai, Reino de Deus, enfim, aí há várias denominações que estão nos evangelhos, né, que são denominações mais antigas, não é? Mas eu acredito profundamente nisso, não é? E agora ninguém voltou para contar, né? Pelo menos para mim não é? E quando eu for, aí eu vou pedir lá para ver se dá para aparecer aqui na TVC Bauru, não é? Em algum programa que eles tiverem, não é? Ainda no ar, e eu apareço de repente e conto para vocês todos, não é? Como é que é a vida lá do outro lado, tá bom? Por enquanto eu não posso falar muito não. Sandra Amaral está aqui com a gente, uma boa noite, mas ao invés de discutir a vida após a morte, nós temos que discutir a nossa vida aqui, eu acho muito importante isso, não é? O Francisco Maxson, ele está em Pernambuco, está lá em Pernambuco, assistindo a gente. Muito obrigado, Francisco. E aguardando então mais questões de vocês, não é? Sobre o que vocês acharem mais interessante. Daniela, de novo, eu não me revolto com a morte.
Fui uma boa filha, ele é um bom pai, então não carrego mágoas, só saudades. Eu acho que o que a morte nos atinge, né, é justamente isso. A saudade, tem um termo que Rubem Alves usa, que eu acho muito interessante, que é a presença da ausência do outro. Eu acho uma expressão perfeita. A presença da ausência do outro. Não é? É muito interessante. Não é a ausência da presença, não é a presença da ausência do outro. Isso dá a sensação da saudade, né? Mas o que vale é a gente fazer em vida aquilo que a gente pode fazer pelas pessoas. Não é? Fábio Lima, duvido que em qualquer centro espírita te digam que ninguém voltou. Isso é verdade. Os espíritas têm a crença de estarem se comunicando com os mortos, não é? E eu respeito. E espero um dia poder fazer essa experiência. Espero um dia estar numa mesa branca, não é? E poder fazer essa experiência de comunicação, né? Eu sou um pouco assim, ver para crer, né? Então espero um dia poder assistir, ter essa experiência, né? Bom, Maurício Moura está aqui, o Charles de Oliveira Sena Richard Bulhões, Trevisan, o Native Paulo também está aqui, a Patrícia Patti também está aqui. Fale um pouco sobre a banalidade do mal, Hannah Arendt. Hannah Arendt escreve um livro muito interessante sobre o totalitarismo, né? E, aliás, a abordagem dela envolve política e a vida política, né? E ela vai escrever A Condição Humana, Origem do Totalitarismo, entre outros, né? E ela levanta uma tese quando ela vai assistir ao julgamento do Eichmann, que é um judeu que trabalhou no centro de planejamento ferroviário, não é? Ele que montava os horários de trens, não é? E inclusive de trens que iam para Auschwitz, não é? Então ele trabalhava com isso, não é? E ele é preso e é levado a julgamento, não é? E Hannah Arendt, que vivia nos Estados Unidos, teve que deixar a Alemanha por causa do nazismo, ela é judia, não é? Ela vai assistir o julgamento, não só assistir, mas ela vai escrever sobre o julgamento para um jornal. E quando ela começa a ver os depoimentos do Eichmann, ela começa a perceber, não, esse cara não é um monstro, esse cara é um cara comum, não é? É um cara que vai ao trabalho, ele é pontual, ele cumpre o seu dever, esse cara não é um mau, esse cara não é um assassino, não é? E ela escreve sobre isso, sobre justamente a banalidade do mal. Ou seja, o mal ele pode se tornar tão banal que eu não mais o perceba, não é? Eu vou viver minha vida cotidiana de tal forma que esse mal não me choca. Então, é claro que se nós brasileiros vemos um mendigo na rua, a gente não se choca, né? Isso é a banalidade do mal. Se vier um dinamarquês para cá, ele vai ficar chocado com uma pessoa humana sentada, bêbada na rua, né? Porque ela não tem para onde ir, não é? Então, isso não existe na Dinamarca. Pode existir aqui no Brasil e aí a banalidade do mal, ou seja, o mal se torna banal, se torna comum, não é? Corriqueiro, não é? Isso é muito perigoso. E aí ela enxerga o caso do Eichmann. Ele era um trabalhador, um funcionário público, que ia lá cumprir o seu dever, tinha a sua família, tinha os seus filhos, amava os seus filhos, ele não é um monstro, não é? Como nós brasileiros não somos monstros também, apesar de não nos chocarmos com muitas coisas que acontecem no nosso país e que são coisas horríveis, não é? Essa é a banalidade do mal. Muito bom. Marcos Vinícius Santos está aqui com a gente, Guilherme Danelon também está. Você fez o meu casamento e suas palavras são maravilhosas. Todos até hoje elogiam a sua cerimônia. Muito obrigado, Guilherme. É uma satisfação muito grande ter o retorno
como esse daqui, viu? Muito obrigado mesmo, um grande abraço para você. O Charles está aqui e ele diz assim: logo estarei publicando um vídeo falando sobre as eleições majoritárias de Bauru do ano que vem. Cito o senhor no vídeo. Imperativo informar aqui ao senhor. Humanidade Livre, hashtag. Legal. Se tivessem mais missas assim, na qual o padre está no mesmo nível dos fiéis, evitaria padres de ser jogados de cima dos púlpitos. Isso é verdade. Como o caso que aconteceu com o Fábio de Mello, né? Com a família não, com o Marcelo Rossi, não é? Tá certo. Marcos Vinícius, qual era o fundamento que o padre Quevedo tinha ao alegar que o diabo não existe? Você também concorda com essa tese? Olha, eu não me lembro do fundamento que o padre Quevedo usava, mas eu posso dizer para você o que eu estudei, né, na minha teologia, no meu curso de teologia, que não é um curso qualquer de teologia, é um curso dado na Ludwig Maximilian, que é a Universidade Estadual da Baviera. Tá? Então é um curso de teologia muito bem conceituado. Não é? Bom, o diabo ele não existe. Tá? Ele é uma criação que foi sendo construída com o passar do tempo, através, e sua origem mesmo foi a dominação persa sobre os hebreus. Você sabe que os hebreus eles viveram na Babilônia, no exílio da Babilônia, e foram dominados pelos persas. Não é? E com a dominação política, começou a vir a influência cultural. Até então, os hebreus só acreditavam em um ser transcendente, que é Deus. Tá? Não existia nenhum outro. Não é? Nenhum ser existia no plano espiritual, a não ser Deus, Javé. Tá? Bom, mas com a dominação persa, veio então a influência cultural. Né? Com o domínio político veio a influência cultural. E os persas acreditavam em dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. E o Deus do bem, os hebreus foram identificando com Javé. Não, esse Deus do bem, que eles chamam de Deus do bem, na verdade é Javé. Né? Mas e o Deus do mal? O Deus do mal, então, começou, no folclore judaico, a se tornar não um Deus, mas um ser que queria ser Deus. Um anjo de luz, não é? Que era tão bonito, tão belo, né? Tão perfeito, que ele gostaria de ser Deus. E aí ele é castigado por Deus e é enviado para esse mundo. Pronto, surge Lúcifer no folclore judaico. Tá? Então Lúcifer vai surgir daqui no folclore judaico. Ainda não vai entrar na Bíblia. Tá? Depois, bem mais tarde, é que ele vai ser introduzido na Bíblia. Tá? Então, a primeira vez que o diabo ele aparece na Bíblia, né? Se a gente lê a Bíblia de cabo a rabo, a primeira vez ele vai ser no livro de Jó, que é um livro literário, ou seja, um livro fictício. A história de Jó não aconteceu mesmo, é um livro fictício. Então, e aqui o diabo não é um ser do mal. O diabo ele é simplesmente o oponente à tese que Deus tem. Então Deus tem uma tese. Qual é a tese? Todos são fiéis a mim. Não é? Aí chega o diabo e desafia Deus. Fala, olha, eu não acredito nisso. Não é possível que todo ser humano acredite só em você. Não é? Ou em você, são fiéis a você. Aí Deus desafia o diabo, fala, olha, você pode escolher qualquer um lá de baixo, faça o que quiser com ele, não é? Só não tire a vida dele. Não é? E aí eu vou te provar que ele vai ser fiel a mim, não é? Até o final. E aí então o diabo escolhe Jó. Não é? Mas veja bem, o diabo aqui no livro de Jó, ele não é o mal, não é a personificação do mal. Ele é apenas a figura que personifica a tese contrária
a tese majoritária, que seria a tese de Deus. Depois o diabo vai aparecer para Jesus, justamente com a mesma intenção. Jesus acredita ser o Messias que vai pregar o amor universal, não é? O amor ao próximo, o amor ao inimigo, e, enfim, o amor a qualquer pessoa humana. Não é? Aí aparece o diabo dizendo, olha, você pode ser um outro Messias, você pode ser o Messias que o pessoal está esperando aí, que é o Messias que vai ser um grande rei, que vai fazer com que as pessoas possam viver bem, mas vai ser poderoso, não é? Vai ser um ser que vai ter vários reinos, não é? Exércitos e assim por diante. Então, o diabo coloca o contraponto, ele não está sendo a personificação do mal aqui. Não é? Então, o diabo como personificação do mal, ele vai surgir da dominação persa, através do folclore judaico, e depois vai ser introduzido na Bíblia. Não é? Mas, na realidade, essa personificação do mal ela não existe, ela é uma criação humana. Tá? Então, não fiquem com medo do diabo, que ele não vai atormentar vocês, não. O Alessandro De Luca, lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul, está aqui. Marcos Vinícius Santos, que me perguntou sobre o diabo. O Wagner José Gomes, também um grande abraço, Wagner. Marcelo Morassi, também está por aqui. O Wellington Rosa. Estou assistindo muitos vídeos da Humanidade Livre, ele escreve, e cada vez mais fico impressionado com o tamanho conhecimento. Muito obrigado. Não é? O Camarinha. O fraco valor intelectual e moral dos homens de hoje deve atribuir-se em grande parte à insuficiência e à má composição da sua atmosfera psicológica. Concorda com esta minha reflexão? Eu não sei exatamente, Camarinha, o que você chama de atmosfera psicológica, tá? Eu acredito que você deva estar falando da atmosfera psicológica no sentido de uma atmosfera que venha a me provocar, né, a me questionar sobre os valores, sobre as minhas atitudes, sobre os meus desafios, quais são, não é? Não existe essa atmosfera que nos questione sobre o sentido da vida. O que existe é uma rotina que nos é imposta, não é? E que é uma rotina pobre. Não é? Daí, então, o fraco valor intelectual que você fala e moral também das pessoas, né? Porque elas não vão sendo desafiadas desde cedo, desde crianças, a pensar sobre, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? E o que eu quero realmente fazer aqui? Não é? Qual o sentido da minha existência? Não é? E isso não é questionado, não é? E deveria ser. Jefferson Santana, padre, sou seu fã, gosto da maneira que você transmite a palavra de Deus. Muito obrigado, Jefferson. Marcos Vinícius, no caso do diabo não existir, o que se pode dizer das chamadas possessões demoníacas? Qual é a origem delas? São origens psíquicas. Podem ter certeza, a pessoa tem um problema, tá? Não menospreze o nosso inconsciente, tá? O nosso inconsciente tem uma força incrível e geralmente são pessoas, principalmente essas que aparecem em igrejas evangélicas e tal, são pessoas doentes, tá? Que precisam de um psicólogo, precisam de um psiquiatra, precisam de tratamento, não é? E isso é muito sério. Por quê? Porque às vezes a crise da pessoa é amenizada ali num culto, não é? E a pessoa, ou todo mundo acha que ela foi liberta de uma possessão. E na verdade não, ela tem um problema psicológico ou psíquico, né? Que tem que ser tratado, tá? A Cacilda Maria está aqui. A Bíblia é um livro fictício? Não dá para falar isso, né? Existem livros e trechos da Bíblia que são fictícios, tá? Nem tudo que está na Bíblia realmente aconteceu. E alguns fatos que aconteceram, mas não aconteceram conforme está narrado na Bíblia também. Então, por exemplo, o dilúvio. Não dá para você acreditar na história de Noé. Não é? Agora, eu posso acreditar que existiu uma grande inundação naquela região, não é?
que deu origem à história de Noé. Isso tudo bem. Não é? Nesse caso, ok. Não é? Você não vai acreditar que houve um Éden, não é? Onde Deus colocou Adão e Eva ali, não é? E assim por diante. Não é? Então, são mitos. É um outro tipo de livro. São livros mitológicos. Então, existem livros que nasceram de fatos históricos, mas foram transformados. Existem livros que são históricos mesmo. Existem livros que são fictícios, ou seja, literários. Existem livros que são mitológicos, que têm uma outra função. Não é? E existem fatos históricos, claro. Não é? Por exemplo, os hebreus não foram escravos no Egito. Os hebreus estiveram no Egito? Estiveram no Egito. Só que eles acabaram se tornando uma ameaça para o faraó. Porque os hebreus se multiplicavam muito. Não é? O hebreu naquela época, quando estava no Egito, ele não acreditava no pós-morte. Ele acreditava que a sua eternidade acontecia através dos filhos. Então ele tinha muitos filhos, para que a sua eternidade permanecesse. Não é? E então esse povo, que é um povo que não respeita as leis egípcias, é um pouco o testemunho de Jeová aqui no Brasil. Ele não cultua a bandeira, ele não comemora o aniversário e tal, aquela coisa toda. Os hebreus eram mais ou menos isso no Egito. Então o faraó começa a ter medo desse povo. Não é? Ele não cultua o faraó como Deus, ele tem um outro Deus. Não é? Ele é comerciante, inclusive comerciante de armas, e então o faraó resolve expulsar o povo hebreu do Egito. Não é? Uma parte vai pelo Sinai, caminho Sinai, outra parte vai beirando o Mediterrâneo até chegarem à terra onde eles se fixam, né, que é a Palestina. Essa história foi reinventada no exílio da Babilônia. Os sacerdotes reinventaram, reconstruíram essa história. Para quê? Para que o povo tivesse uma boa autoestima e tivesse esperança de, no futuro, serem libertos por um grande homem. Tá? Então Moisés é uma criação, tá bom? Fábio Lima, se o diabo não existe, então não tem sentido dizer que os Beatles eram satanistas, como andaram dizendo essa semana. Claro, ele coloca kkkk, claro que o Fábio está brincando. Mas, viu, Fábio? Claro que não, né? Não dá para dizer que os Beatles... Primeiro que não dá para dizer mesmo que os Beatles são satanistas, não é? Que fizeram uma troca aí com o diabo e por isso ficaram tão famosos. Não é? Os religiosos, na verdade, eles ficam pé da vida com Beatles, porque o Lennon, acho que foi o Lennon que disse, né, que eles são mais famosos que Jesus Cristo. Não é? E, na verdade, eles foram mesmo naquela época. Não é? O Oriente não conhecia Jesus Cristo, mas conhecia Beatles. Não é? Então, eles eram mais famosos, e isso deixou os religiosos irritadíssimos. Rui Miranda Cerqueira, porque cada pessoa descreve seu Deus de um jeito confortável para ela? É uma tendência, viu, Rui, do ser humano. Você projetar, na verdade, né, aquilo que você anseia para si mesmo no seu Deus. Isso é uma tendência muito forte no ser humano. Eu procuro não pensar muito sobre Deus, não é? Claro, a primeira referência que eu faço sobre Deus, principalmente nos casamentos e tudo mais, é que Deus é amor. Não é? É uma característica que eu posso retirar de Deus aí. Não é? Eu posso estar em sintonia com ele a partir do momento que eu amo. Não é? Mas eu não procuro pensar muito, porque eu acho que ele é uma realidade tão imensa que não é acessível à nossa razão. Não é? E qualquer tentativa, na verdade, vai ser um erro. Não é? Eu vou errar. Não é? Tudo é metáfora. Não é? Marcelo Borassi, padre, o senhor... Cadê? O senhor tem a dizer... O que o senhor tem a dizer sobre os milagres de Jesus? Eles são realmente comprovados? Olha, não dá para comprovar. Ou você acredita, ou você não acredita. Tá? Alguns milagres dá para você entender que não foram milagres no sentido de algo sobrenatural, ou de algo que foge às regras das leis naturais. Tá? Então você pega a multiplicação dos pães. Não é? Você tem duas versões.
de interpretação, né? Você tem duas formas de interpretar a multiplicação dos pães. A primeira forma, Jesus foi tirando magicamente, não é? Pães e peixes de um cesto e foi dando para 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Tá? Eu acho difícil. Né? Ou então, até há uma narrativa, se eu não estou enganado, em Mateus, onde Jesus manda sentar em círculos, tá? E aqui já dá uma pista para a gente. A narrativa é o seguinte: ninguém em sua sã consciência vai seguir um rabino, ou um pensador, ou um filósofo, ou um mestre, não é? Pelo deserto o dia todo sem levar alguma coisa para comer. Não é? Cada um levou o seu lanche, não é? Na sua túnica, não é? Na sua bolsa. Claro, eu não vou sair de casa, eu vou falar assim, bom, eu vou caminhar no deserto, seguir Jesus o dia inteiro, não é? Então, tudo bem, eu vou agora. Não é? Não, eu vou me preparar e vou levar alguma coisa para comer, correto? Então todo mundo ali tinha algo para comer, não é? Com o menino que trouxe os 2 pães, os pães e os peixes. Não é? Então o que Jesus fez? Foi dar o exemplo. Ele repartiu os peixes e os pães, não é? E aí cada pessoa também ia repartindo o lanche que ela trouxe. E todo mundo sabe, quem participou já disso, de lanche comunitário, sabe que lanche comunitário, cada um traz um pouco e sobra. Não é? Todo lanche comunitário sobra mesmo. Não é? Muito bem, vamos lá. O Rui Miranda mais uma vez aqui. Padre, eu entendo que os humanos são regidos por 2 naturezas, a biológica e a mental. Então o mundo dos ideais se mistura com os impulsos biológicos. Correto, também acho. Uma natureza biológica gerou a natureza que eu chamo de artificial, que seria a mental. O que você acha da minha invenção? Olha, Rui, mas eu acho que o teu pensamento foi original porque é teu pensamento, tá? Mas esse pensamento não é só teu, é de vários outros filósofos também, tá? A partir do momento da filosofia, não dá para você dividir o mental do físico, a natureza do mental. Não é? Então, você pega Nietzsche, por exemplo, não dá para você, em Nietzsche não compreende o mundo dessa forma, dividindo o ser humano como mental e espiritual, não é? Como outros filósofos também. Não é? Então, realmente, não dá para você dividir. Não é? É uma mescla aí, não é? Onde eu sou biológico e eu sou mental ao mesmo tempo. Não é? O Marcelo, mais uma vez, ele perguntou sobre os milagres, né? Então, há um outro milagre de Jesus, que é a cura de um garoto que tem uma crise, que parece ser possessão. Não é? Mas não, se você ler o texto, você vai ver que é uma crise de epilepsia. Não é? Aqui pode ser que Jesus tenha curado, não é? Através de uma ação, através de um efeito de sugestão, não é? Alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. O Marcos Vinícius também me pergunta, você acredita que Jesus foi casado? Eu acredito que não. Por quê? Porque se Jesus tivesse sido casado, o casamento dele seria narrado nos evangelhos. Por quê? Porque para a época, ser casado era um ponto positivo para Jesus. Era um ponto positivo para um rabino, como Jesus era considerado. Tá? O que era estranho era ele não ser casado. Então, se houve um casamento, então com certeza as comunidades teriam registrado. Não é? Ou há a possibilidade também das comunidades acharem que era melhor Jesus ser solteiro porque ele era filho de Deus. Não é? Porque os evangelhos vão endeusando Jesus. Se você pegar Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, você vai ver que Jesus não é visto como um Deus. Tá? Depois vai num processo constante de endeusamento de Deus. Mas eu acredito que não houve casamento nenhum, não é? Bom, eu acho que já chegou o nosso tempo. Tem várias questões aqui a serem respondidas, da Cacilda Maria,
do Fábio Lima também, né? Mas já está no horário, eu tenho que terminar o programa. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima terça com mais um Humanidade Livre.